Em 1929, o Santos foi roubado duplamente, primeiro contra o Palestra e depois contra o Corinthians. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal. Fantástica, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para falar de Santos Futebol Clube. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos e estou aqui para falar de Santos porque aqui nesse canal se fala de Santos. E eu tenho aqui as pílulas da live que foi feito aqui com a ASOFIS, com a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. E a gente já desenterrou cada história, quanto esse Santos já foi prejudicado por arbitragens nos bastidores e tal. Isso começou longe. Lá em 1929, por exemplo, teve um lance, um jogo do Santos contra o Palmeiras, em que o jogo estava empatado, era na Vila Belmiro, o árbitro machucou, e aí, para não prejudicar, no segundo tempo o jogo foi em caráter amistoso, assim, né? Seria realizado aí a nova partida, o segundo tempo, numa outra ocasião. E isso nunca aconteceu, e o Santos foi prejudicado porque tinha 100% de aproveitamento. Mas quem vai contar isso aí pra gente é o Fernando Gomes. Conta aí, Fernando. Então, 1929, depois do Santos ser garfado em 1927, e não conseguir ser campeão paulista, o Santos ganhou suas 4 primeiras partidas, e aí quando o Santos despontava para poder ser o campeão daquele ano, obviamente que alguma coisa aconteceria para nos atrapalhar, né? O Palestra Itália veio à Vila Belmiro em 22 de setembro de 1929 e o Santos já estava desfalcado de Siriri e Araquém, dois dos seus maiores atacantes daquela época, por um motivo até um pouco insólito. O Siriri trabalhava na empresa Sul América Seguros e ele jogou um jogo amistoso, disputou um jogo amistoso pelo time da empresa e foi suspenso pelo Santos. Acabou expulso do quadro de sócios e o Araquém, que era muito seu amigo, tomou as dores e foram os dois suspensos e não participaram de toda a campanha do Campeonato Paulista. Mas o fato muito curioso, Vanderlei e amigos, dessa partida é que na volta do intervalo, e o jogo estava 1-1, e o Santos precisava da vitória para poder perseguir o Corinthians, que estava com uma campanha perfeita, igual o Santos, com esses 3 vitórias em 3 jogos, o Santos 4 vitórias em 4 jogos, o árbitro sentiu-se mal, o Francisco Céspedes Guerra, o famoso Chicão, sentiu-se mal e não pôde continuar apitando a partida. Como não tinha outro árbitro e o pessoal do Palestra não aceitou todas as indicações que o Santos deu para continuar a partida, as diretorias chegaram à conclusão de que o segundo tempo ia ser disputado em caráter amistoso, em respeito às pessoas que estavam na arquibancada de Vila Belmiro aquela tarde, e o Santos acabou ganhando aquela partida por 4-3, e que o segundo tempo daquela partida seria disputada em outro momento, para que o Santos não fosse prejudicado, e o Palestra também, e ficassem com um empate. Enfim, aquele jogo nunca mais foi disputado, aquele segundo tempo, e o Santos foi prejudicado, que ficou com um empate e aí perdeu o 100% de aproveitamento naquela edição. E o fato curioso é que esse juiz, o Chicão, teve o mesmo problema de saúde 3 meses depois, numa partida entre Alpargatas e República, e naquela partida uma outra pessoa entrou para poder apitar o restante da partida, né? Para poder que a partida fosse completada, né? Que ela tivesse o seu final. Enfim, o Santos ficou com um empate, e como o segundo tempo nunca mais foi disputado, isso acabou prejudicando. Ainda assim, o Santos foi para a partida seguinte contra o Corinthians, já no Parque São Jorge, com uma possibilidade de ganhar aquela partida e conseguir credenciar-se à disputa do título, né? Que o Santos continuasse como líder do campeonato e pudesse, na partida seguinte que teria a fazer, ganhar e sagrar-se campeão. Mas enfim, mais uma vez, a arbitragem entraria no caminho do Santos em 2 partidas seguidas para acabar com as nossas chances de título. E um fato curioso é que naquela partida, Santos e Corinthians disputaram o jogo com o mesmo uniforme, né? O Santos com as camisas brancas e o Corinthians também.
A única peça das roupas que diferenciava uma equipe da outra é que o Corinthians estava de calção preto e o Santos de calção branco. Mas as equipes disputaram a partida por completo, as duas com a camisa branca. Tá? Isso é um fato muito curioso, né? E, enfim, a partida começou e o Corinthians faz 1-0 numa jogada muito duvidosa. Teve uma falta no meio de campo. Os jogadores do Santos pararam para que fosse batida a falta, porém os jogadores do Corinthians não pararam. E aí o Filó fez o cruzamento e o Gambinha fez 1-0. Obviamente os jogadores do Santos protestaram em demasia, mas enfim, o gol validado. O Corinthians faz 2-0 naquela partida com o Gambinha em completo impedimento. E assim, quem confirma essa informação que ele estava em completo impedimento foi o jornal Folha de São Paulo, um jornal de São Paulo. O remorso do juiz foi tanto que quando o Corinthians já ganhava por 3-0, ele deu um pênalti totalmente inexistente para o Santos e o Evangelista marcou o gol, que os jogadores do Santos ficaram surpresos com a marcação do juiz. Tá? Outro fato curioso também dessa partida é que ao final teve uma confusão entre torcedores corintianos e torcedores santistas, que não chegou à briga, porém os torcedores corintianos queimaram jornais de Santos por alegar que a imprensa santista era muito parcial e muito bairrista, então quase teve confusão. Em forma de protesto, eles queimaram jornais, queimaram páginas de periódicos santistas. E essas duas partidas foram fatais para que o Santos saísse da disputa do título. O Corinthians acaba campeão com uma campanha perfeita, 7 vitórias em 7 jogos. Porém, mesmo com o empate em 45 minutos apenas, se o Santos tivesse vencido aquela partida no Parque São Jorge, teria sido campeão. Mas enfim, o glorioso Paulo Wenzel, que foi o árbitro daquela tarde, não permitiria que o Santos fosse campeão e continuasse na disputa pelo título, e o Santos teve que esperar até 1935 para poder gritar campeão. Fernando, tirar isso. Pode falar. Fernando, então, você falou que os uniformes eram parecidos, né? Os dois times são de camisa branca. Dizem, não tenho confirmação do fato, que o juiz também, para se diferenciar, ele usou uma máscara preta no rosto, para cobrir o rosto, para poder se diferenciar dos demais em campo. Dizem, tenho certeza. Só isso explica toda a atuação dele, principalmente nos 2 gols. Que, enfim. Triste, né, Nascimento? Triste. Eu vou falar hoje, não sei quantos anos depois aqui, 100 anos aí quase depois, né, 90 anos aí, 85 anos, a gente ri, né? Mas quem vivenciou aqui 95, 83, essas coisas, rapaz, eu passei algumas noites sem dormir de raiva, viu? Vanderlei, a raiva era tanta que em 1935, quando o Santos joga a última partida do campeonato no Parque São Jorge, e se o Santos ganhasse era campeão, se o Corinthians ganhasse, o Corinthians era campeão. Dizem que os torcedores do Santos levaram galões de gasolina para, caso a arbitragem entrasse em ação, o objetivo da torcida santista era queimar as arquibancadas de Parque São Jorge. Se essa moda pega, vai ter todo jogo, vai ter que levar galão de gasolina, vai prender muito santista, é melhor deixar quieto. Mas tá explicado, então. Tá explicado, então, por que o Márcio Rossini e o Serginho Chulapa já falou em várias entrevistas o seguinte: o próprio Dema confirmou. Se na final de 84 do Campeonato Paulista, se o Serginho Chulapa reuniu todo mundo, isso o Dema falou e o Márcio Rossini. Eu já vi o Serginho Chulapa também. O Serginho falou o seguinte: é o seguinte, hein? Se o Corinthians fizer um gol, esse jogo não acaba. Você pega fulano, eu vou pegar ciclano, você pega... O jogo não vai terminar, vai ser a pancada. Combinado. Plano B. Era o plano B que estava combinado. Nós não vamos perder em campo esse jogo aqui. Pois é, não tem jeito, né, cara? É contra o Corinthians, é contra o Palmeiras, é contra o São Paulo, contra o Milan, contra o Peñarol, então. É um time que, enfim, contra tudo e contra todos. Ele passava por cima de tudo isso e mesmo assim ainda conquistava os grandes títulos, e é essa grande marca que é o Santos Futebol Clube. Perdeu a live?
No finalzinho aqui tem o link da live completa com o pessoal da Sofis. Tem todas as histórias com todos os pesquisadores. Esses caras conhecem de Santos demais, conhecem toda a história do Santos. Quer ficar bem informado? Quer entender um pouquinho de Santos Futebol Clube? O que significa essa camisa, essas 2 estrelas, tudo isso aqui? Acompanha as lives, entra lá na minha playlist, clica lá em A Sofis, História do Santos, e você vai ver todas as lives. Tá vindo outra aí, hein? Que é uma das grandes excursões que o Santos já fez pelo mundo. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Até a próxima. Pra cima dele, Santos.